hoje em Ambiente e Cotidianidade. Um olhar da história à colonização. Temos como convidado o professor Atico Chassó, professor da Universidade do Sul e do Sudeste do Pará. Este episódio dá uma olhada à colonização de uma maneira mais ampla. Por isso, o professor Atico inicia com uma análise desde o medioevo. Então, ouviremos como a reforma luterana transforma o Ocidente e ajuda a pensar o mito da modernidade. Eu começo primeiro agradecendo à professora Maria Angélica por ter me convidado como parceiro dessa produção. Isso me honra sumamente. Eu vou tentar aqui agora responder a uma questão que é recorrente. A questão é: quando é que terminou a Idade Média e quando é que começaram os tempos modernos? Em geral, os livros de história elencam pelo menos 6 eventos que podem ter sido significativos para essa virada: Idade Média, Idade Moderna. Um deles é, em 1439, a invenção da imprensa. Esse é pelo menos discutível, até porque no Oriente já houve imprensa muito antes. A segunda, 1453, a queda de Constantinopla. Esse realmente é um feito importante. É tão importante que tem sido muito recordado nos dias atuais, quando se fala a respeito de Santa Sofia, a catedral que virou museu e que agora é mesquita. Devo fazer uma nota de rodapé dizendo que Santa Sofia não é nenhuma santa. Sofia aí é sabedoria e Santa Sofia é a sabedoria divina, Deus. Mas volto, então, a queda de Constantinopla em 1453. Também no mesmo ano, o fim da Guerra dos 100 Anos é muito lembrada. Ainda em 1492, a descoberta da América, um feito muito significativo para os europeus de então, que viram que eles não estavam sozinhos, que tinham um outro continente. E a Reforma Luterana em 1517 e a Reforma Anglicana em 1534. Sobre a Reforma Anglicana, eu descartaria o seu valor, porque ela não foi muito mais do que um ato pessoal de um rei que queria casar e não lhe foi concedido o divórcio, e Henrique VIII não teve dúvidas, apelou pela simplicidade. O Papa não me dá o divórcio, agora quem escolhe o Papa da Inglaterra sou eu. Deixou de existir então essa comunhão com a Igreja Romana e fica uma Igreja Anglicana. Bom, de todos esses feitos, se eu tivesse que escolher um, a mim me parece muito importante a Reforma Luterana. Por 2 razões: o que ela fez e o que ela terminou. O que ela fez? Bom, ela fez surgir uma nova religião e com isso decretou a perda de hegemonia da Igreja Católica Romana. Temos que lembrar obrigatoriamente Lutero. Lutero foi um monge agostiniano, um padre da Igreja Católica, nascido em 1483 e falecido em 1546. E ele vai a Roma e se escandaliza. Eu gostaria de sublinhar o verbo escandalizar. Ele se escandaliza com a venda das indulgências. E o que era a venda das indulgências? Roma, a Igreja Romana queria construir a Catedral de São Pedro. Não tinha dinheiro, começou a vender indulgências. O que era isso? Lugares no reino do céu. Estava garantido, pagava tanto, tinha tal e tal lugar. Escolhia o melhor lugar para ficar mais perto, etc, etc. Ou ainda tirava do purgatório aqueles que lá estavam parentes. Então, seu avô não está no céu ainda, de tanto ele vai para o céu. Quer dizer, então isso foi uma coisa escandalizável mesmo. Quando Lutero volta, ele prega contra as indulgências e afixa 95 teses
na porta da capela do Castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Essa data é a data do início da Reforma Luterana. Eu vou ler a primeira das teses, poderíamos fazer o mesmo com outras 94. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Esta era a primeira das teses. Lutero faz 2 atos geniais. Primeiro, ele traduz do Gênesis ao Apocalipse a Bíblia, que ainda era a Vulgata de São Jerônimo do século IV, 1200 anos atrás, que ninguém mais falava latim e aqueles que conheciam latim não entendiam aquela língua tão obsoleta, velha já. Lutero vai aos mercados, vai aos portos e vê como o povo fala para fazer um livro condizente. Ele traduz também o inário, os hinos das celebrações dos cultos, para o vernáculo, ou seja, para o alemão, ou para o sueco, ou para o norueguês, a língua do país. E isso é significativo se nós nos dermos conta que a Igreja Romana só abandona o uso do latim no Concílio Vaticano II, em 1961 a 65. Bom, mas Lutero traduz a Bíblia, traduz o inário e tem uma grande decepção. O povo não usa o seu trabalho que ele fez. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas eram analfabetas. Então, o pastor anunciava no culto, canto número 43, os que agarravam o inário ainda agarravam às vezes de cabeça para baixo ou fingiam que estavam lendo. Então Lutero, diante desta constatação, funda junto a cada igreja reformada uma escola, e uma escola pública. Bom, mas Lutero tem uma outra importância, porque ele faz a Igreja Católica Romana perder a sua hegemonia. A Igreja Romana funcionava quase que como uma organização nacional das Nações Unidas. Ou seja, quem é que determinou no Tratado de Tordesilhas o que era Espanha e o que era a terra de Portugal? O Papa. O Papa muda o calendário, o Papa tem poderes que os outros não têm. Então, a Igreja Romana perde a sua hegemonia. As outras igrejas, as igrejas locais, têm acesso a isso. A escola que nós temos devemos a Lutero, e a perda da hegemonia da Igreja Católica devemos a Lutero. Era isso por enquanto, e talvez em outro momento tenha o privilégio de continuar essa discussão. Agradecemos a participação do professor Chassaud neste episódio, que nos convida a pensar sobre o mito da modernidade, a qual, para ele, não inicia com o descobrimento das Américas em 1492, mas que o marco do projeto mítico da modernidade é a Reforma Luterana. Com esse episódio, fechamos o ciclo de decolonialidade. Esperamos que esses episódios, durante o mês, nos inspirem a ler um pouco mais sobre a colonialidade e decolonialidade. Para isso, convidamos a vocês a ler o livro Decolonialidades em Educação em Ciências, organizado pelos professores Bruno Monteiro, Débora Dutra, Suzane Cassiani, Celso Sanches e Roberto Oliveira, dos quais 3 convidados do mês foram partícipes e autores do livro. Obrigada e até um próximo episódio.